Oi pessoal, tudo bom? Estamos juntos para mais uma live. Que o Espírito Santo fale ao teu coração. Ora assim comigo, doce Espírito Santo, fala comigo, revela a tua palavra, que eu vejo o quanto é poderoso, eu entenda o poder que está mais profundo no Senhor. Eu quero obedecer a tua palavra, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim, Senhor. Me ensina, que a tua palavra venha queimar no meu coração e transformar a minha vida. Em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Eu vou falar com vocês hoje a respeito de uma passagem da Bíblia e eu quero que nós possamos aprender com isso. Nós possamos entender o quanto a obediência nos fará viver o milagre. O quanto nós não podemos desistir e temos que ir, vou mais uma vez, e vou mais uma vez. Só que existem muitas pessoas, hoje infelizmente nós vivemos uma geração de pessoas desanimadas, de pessoas frustradas, porque elas sempre ficam agindo, reagindo e agindo e reagindo na força dos seus próprios braços. Sempre ficam tomando decisões, frustrando e novas decisões e frustrando e tentando fazer de novo e errando, porque tudo está em cima daquilo que ela mesma criou e não busca se aprofundar em Deus para saber o que Deus diz a respeito das decisões que ela precisa tomar. Porque Deus cuida de todas as áreas da nossa vida, gente. Você quer mudar de emprego, você quer mudar de cidade, você tá com problema no teu casamento, você tá com problema na parte financeira, saúde, todas as áreas da nossa vida, Deus ele pode intervir com o poder e milagre, acredite nisso. E Ele quer fazer isso para você, amém? Eu vejo que quanto mais a pessoa crê naquilo que Deus pode fazer, mais ela desfruta daquilo que Deus tem. Creia. Permaneça firme e permaneça crendo. E eu creio que essa palavra ela vai nos encorajar, nos fortalecer. Tem pessoas que andam caminho e estão na fase da vida e estão indo. Chega uma hora, eu não consigo mais, o que eu vou fazer? Daí corre para Deus. Daí Deus ajuda. Só que Deus, Ele quer te mudar, Ele quer nos moldar, nos transformar. Porque senão nós sempre vamos caminhar pela nossa força, quando não aguenta mais chama Deus. Caminhar pela nossa força e nós vamos trilhar caminhos que não vão ser necessários e que podem dar feridas. E que Deus quer impedir isso. Podem trazer para nós traumas, dores que não são necessárias. Agora, quando Deus nos molda, nos transforma, nos ensina, nós já começamos uma caminhada com Ele. Nós não vamos pedir socorro quando não tem mais jeito. Nós já vamos com Ele junto. E isso vai evitar muitos problemas da nossa vida. Amém? Eu quero falar com você hoje. A passagem está lá em Lucas 5, 4. Abre a Bíblia, Lucas 5, 4. E eu creio que o Espírito Santo vai falar muito do teu coração, como tem falado ao meu. Diz assim: quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, Pedro, leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. E então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Eu vou ler depois alguns outros versículos, mas eu quero ficar nesses dois. Nós vemos que depois dos outros que nós vamos ler que ele obedeceu, ele fez o que Jesus mandou e teve uma pesca maravilhosa. Então nós vemos que há um grande milagre resultado de uma obediência. O próprio Pedro, ele diz aqui, o próprio Simão diz assim, que sim, nós não pegamos nada, mas se o Senhor está falando para jogar as redes, se o Senhor está mandando, eu vou, a palavra de Deus na nova versão, na versão internacional, diz assim, eu vou obedecer, eu vou fazer o que o Senhor está mandando eu fazer, por mais que eu esteja cansado, por mais que eu esteja frustrado, por mais que eu esteja desanimado. Ele desfruta de um milagre porque ele decidiu obedecer. A questão é que muitas vezes nós lançamos os nossos anseios, nós lançamos os nossos sonhos, nós lançamos os nossos projetos sobre as nossas palavras, sobre os nossos achismos, sobre algo que nós criamos e tem que ser daquele jeito que nós imaginamos e vai acontecer isso. Então nós lançamos algo sobre a nossa palavra, ou nós temos toda a ideia, fazemos tudo e falamos, Deus abençoe agora. Nós elaboramos um projeto, eu vou mudar isso, eu vou fazer isso, tem alguém que me ajuda, e depois falamos, Deus abençoe aqui agora, gente. Deus, ele tem que estar no início do projeto.
Você percebe que Jesus falou para ele, primeiro, vão para o fundo. Existem etapas para nós fazermos. Existem a obediência, ela vem junto com algumas etapas. E nós temos que compreender tudo isso que Deus fala, tudo isso que Deus nos ensina, tudo isso que Deus diz. Lançar a nossa fé. Pedro diz assim, Senhor, eu estou frustrado, mas se o Senhor está falando isso, eu vou obedecer. Essa obediência veio junto com fé. Se o Senhor está falando para eu lançar, eu vou obedecer e vou lançar. Vai acontecer algo. Pare de lançar sua fé sobre algo que alguém falou, sobre uma ideia que você teve, sobre... Deus dá a ideia pra gente, Deus dá. Mas nós temos que o que primeiro? Ir pro fundo. Nós muitas vezes estamos no raso, muitas pessoas estão no raso e falam, Deus, eu quero que o Senhor faça tudo aqui por mim agora, resolva tudo. Primeiro você precisa ir pro fundo. Primeiro você precisa pegar o seu barco e ir mais fundo em Deus. Você precisa mergulhar mais fundo. Você precisa ir num lugar onde os seus pés não vão dizer o que você vai fazer, mas Deus vai te dirigir. O Espírito Santo vai dirigir os seus passos. Amém? Então, nós precisamos compreender as etapas e o que nós precisamos fazer. Tem pessoas que falam assim, Pri, parece que nada muda na minha vida, mas a pessoa pede Deus só na hora do problema. É só no domingo quando vai na igreja, mas o resto da semana tá no raso. Você não vai saber o que fazer no fundo se você não é acostumado com lá. Você vai ter medo até. Se você não é acostumado com aquela parte, você não vai saber o que fazer, você não vai saber como agir, você não vai ter fé para lançar a sua rede. Amém? É tão linda essa passagem quando ele fala assim, eu vou lançar, sobre a tua palavra eu vou lançar minha fé. A questão é que nós, pessoas, querendo ou não, nós colocamos fé numa ideia que nós criamos. Eu tenho fé que isso vai dar certo. Nós criamos. Não, agora se viu a situação, tá mudando. Saiu no jornal que agora eu tô com fé que vai dar certo. Tô confiando. Então falando que esse negócio tá dando certo agora. Saiu em tal revista de negócios e agora eu tô dando fé que vai. Então as pessoas começam a lançar fé em coisas externas. Você pode querer se aprofundar em conhecer para ver aquilo que você pode começar algo. Isso não é errado. Agora o que eu tô falando aqui é de fé. Porque quando você faz isso, lançando a sua confiança nas coisas externas, se essas coisas externas não dão certo, não culpe Deus. Culpa as coisas externas. Culpa a revista que falou e não foi o que... Mas a verdade é outra. É que sempre... Deus é o culpado, ele que abandonou, é ele que não está junto. Nós temos que entender que a nossa fé é lançada na palavra de Deus e a palavra de Deus não falha, ele é fiel, ele cumpre. E se ele disse algo, você pode crer, sem dúvida nenhuma, vá. A questão do ir mais fundo é que quando você está mais fundo em Deus, você não tem dificuldade de lançar a sua fé. Porque você já está dependendo dele mesmo. Porque você já o conhece. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então é a palavra de Deus que nos fortalece, é a palavra de Deus que nos ensina, é a palavra de Deus que nos encoraja. Às vezes você tá falando assim, Deus, eu tô jogando a rede, você tá jogando a rede na areia, porque você não tá nem na água. E você não tá pegando nada, e você fala, o que tá acontecendo? Eu não tô pegando nada. Você precisa ir mais fundo. Você precisa conhecer mais a Deus. Você precisa saber da grandeza de quem Deus é. Nós, muitas vezes, eu não tenho dúvida disso, nós não temos aquilo que sonhamos, o que desejamos, porque nós não lançamos a nossa fé na palavra de Deus. Nós lançamos na palavra de homens. Nós lançamos na nossa própria palavra. Lançar a fé na palavra de Deus é que você pode todas as coisas com Ele. Que Ele te sustenta, que Ele te fortalece, que Ele jamais vai te deixar sozinho. Bater e abrir seu voz, é você ficar batendo. Buscar e acharei, é você buscar. Né? Nós
queremos que Deus faça tudo. Faz, Senhor, faz. E nós, nem para pegar o barquinho e puxar mais pro fundo. Acredite, a parte mais difícil é de Deus, que é o milagre. Sempre vai ser a dele mais difícil. E nós precisamos conhecer a Deus. Levar o barco para um lugar mais fundo requer esforço, requer tempo, requer que você conheça o mar, requer que o medo não te pare, requer que você seja mais ousado, requer que você conheça o barco, que você saiba lidar com os remos. Você precisa conhecer a palavra, você precisa saber o jejum, você precisa buscar a oração. Deus, Ele tem tudo e muito mais do que você imagina para a tua vida. Acredite nisso. Deus tem coisas tremendas para a sua vida. Eu quero que você confie, que você descanse nele. O versículo diz assim: quando eles jogaram a rede nas águas, pescaram tantos peixes que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros, chamaram mais gente que estavam em outro barco a fim que viessem ajudá-lo. E foram e encheram 2 barcos de tantos peixes que os barcos quase afundaram. O que Deus vai fazer na sua vida e o que Ele tem para a nossa vida é tão grande que não fica só com a gente. A gente chama mais pessoas, ó. Vem aqui, vem ver o milagre, vem experimentar também, põe aí também, tem para você também. Entenda, tudo que Deus faz na nossa vida não é para ficar fechado em nós. O que Deus faz na nossa vida é para transbordar na vida de outras pessoas também. É para que as pessoas vejam o milagre que Deus fez e isso também respingue nelas do poder, da unção, do milagre de Deus que Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida. Você não sabe a mudança que pode acontecer dentro da tua família se você mudar algumas coisas. Você não imagina a mudança que pode fazer dentro do seu casamento se você mudar algumas coisas. A mudança que pode acontecer no seu emprego se você mudar algumas coisas. A mudança que pode acontecer em toda a área da sua vida se você decidir mudar algumas coisas na sua vida. Renovar a sua mente, ir mais fundo em Deus. E diz assim: quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-se de mim, pois eu sou um pecador. Quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais nós vemos que precisamos dele. Não é o contrário. Não é assim: nossa, eu já conheço tanto Jesus, eu já estou cheia aqui. Quanto mais nós chegamos perto da luz, mais nós vemos o quanto existem coisas escuras dentro de nós que precisam ser iluminadas e curadas. Agora, quanto mais distante as pessoas estão, menos elas acham que elas precisam. Mais suficiente elas acham que elas são. Se achegue a Cristo, firme nele, não pare agora. Não desista agora. Você está desistindo por quê? Porque você está lançando onde a tua palavra, o teu coração. Se a palavra de Deus diz que Ele tem uma paz que excede o entendimento, acredite que tem. Mas o que a palavra de Deus diz? Ore, suplique, agradeça. E a paz que excede o entendimento vai guardar a tua mente e o teu coração. Lance sua fé sobre a palavra. Você não está em paz, você está ansioso? Lance. Senhor, eu creio, o Senhor falou que o Senhor orar. Eu estou suplicando, eu quero te dar graça em tudo. Eu quero viver uma vida assim. E você vai experimentar. Você vai experimentar a paz que excede o entendimento. Ele diz em Romanos: se você renovar a mente, se você não se moldar a esse século, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É verdade, a palavra de Deus. Lança sua fé sobre essa palavra. Senhor, eu vou renovar minha mente. Eu não vou me conformar com esse século, eu não vou me moldar as coisas desse mundo, mas eu vou me firmar no Senhor. E você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Lance a sua fé em Deus, naquilo que Deus tem para você. Busque fundo em Deus, mas não pare. Eu tô cansado, eu pesquei a noite toda, eu tô frustrado, parece que sempre deu errado, sempre deu errado. Tenta mais uma vez. Obedeça a Deus. Sabe, obedecer a Deus é o maior privilégio que nós podemos ter. Tem pessoas que veem a obediência a Deus como, ai, que é radical demais, que vida chata. Obedecer a Deus
faz com que uma pessoa seja feliz, cheia de paz, abençoada, amada, que ama. Uma pessoa que prospera em tudo que faz. Uma pessoa que abençoa. Uma pessoa que é abençoada. Você acha que isso é ruim? Isso é chato demais? Isso é precioso demais, isso é poderoso demais. E isso Deus tem para minha vida e tem para sua vida. Sobre o que você tem lançado a tua palavra. No que você tem crido. Onde tem estado a tua fé. Não desanime. Não desanime. Olha o que o Senhor diz para você. Não pare, Ele diz assim, você é mais que vencedor. Ele diz, eu te fortaleço, eu te ajudo, você corre, você voa como águia, você não se cansa. Eu sei os pensamentos que eu tenho para você. Eu tenho planos de paz para você. Os meus pensamentos, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Tudo isso é a palavra de Deus. E nós estamos lançando a nossa fé no quê? Ai, não vai dar muito certo, o mundo tá piorando cada vez mais, as coisas estão terríveis, ai, ó, você viu o que aconteceu com fulano, aí ninguém... As pessoas estão lançando a fé dela em palavras negativas, em coisas destrutivas e no natural. Sabe qual é o maior desejo do meu coração mesmo, assim? É ver uma geração que anseia por conhecer Jesus. Uma geração que diz assim, sabe o que eu mais quero? Quero ver Jesus face a face. Olhar para ele e dizer assim, é com o Senhor que eu falava todo dia. É o Senhor que morreu por mim. É o Senhor que todo dia eu ia pro quarto, eu achava que eu estava sozinha. É o Senhor que estava comigo. É o Senhor que cuida de mim e que me guardou. Naquele dia que eu perdi algo, que eu perdi alguém, foi o Senhor que me abraçou e me confortou. Quando meu casamento estava desestruturado, foi o Senhor que me deu aquela paz e que me ensinou, me tornou uma mulher sábia. Senhor, obrigado. Sabe, eu desejo ver uma geração que anseia conhecer Jesus. Mas nós estamos numa geração que anseia coisas. Não é errado você querer estudar, você querer ter casa, ter carro, ter coisas. Mas tudo isso vai ficar. Meu maior desejo é que as pessoas vão tão fundo, que o desejo delas maior é... Qual que é o seu maior sonho? Eu ver o rosto de Jesus. É ver tudo aquilo que Ele preparou para mim. Eu sei que tem tanta coisa. Vamos nos limpar um pouco do natural. E vamos mergulhar no sobrenatural de Deus. Porque quem vive no natural, sobrecarregado no natural, está sufocado pelo natural. São pessoas em que as notícias do dia a dia estão a matando dia após dia também. Mas se revista do sobrenatural de Deus. E quando vier o natural, você fala assim, eu tô lançando a minha fé na palavra de Deus e ela diz outra coisa. Ela não diz que eu vou perecer, não. A palavra de Deus diz o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A palavra de Deus diz que é a paz, que é a esperança, que é a cura, que é a alegria. É nela que eu vou lançar minha fé. Amém? Permaneçam em Deus, crendo em Deus, confiando em Deus, segurando em Deus. Nós temos tudo que nós precisamos. Nós só precisamos usar tudo que nós temos. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Tenham um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa. Compartilhem, comentem, curtam e vão mais fundo. Deus abençoe vocês.